Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre o que é educação financeira. Essa é a nossa reflexão do vídeo de hoje. Já está passando aqui na tela o que é educação financeira aí, se você der um Google, essa foi a definição de educação financeira aí que eu achei um pouco mais viável para passar aí para vocês. Porém, eu vou definir o que é educação financeira, pelo menos para mim. O que eu considero esse conceito tão importante, eu vou dizer para vocês. Educação financeira é o conjunto de normas e princípios e técnicas de gestão financeira que te ensina a lidar com o dinheiro, sempre usando a matemática ao seu favor, tomando decisões baseadas na razão, deixando as emoções de lado. Sempre bom lembrar que esse conceito de educação financeira é um conceito que está totalmente voltado para a pessoa física e não para a pessoa jurídica. Até porque para a pessoa jurídica a gente tem muito material interessante aí no mercado. As ciências voltadas para a economia são todas elas voltadas para a pessoa jurídica, como contabilidade, administração e economia. Então nosso objetivo aqui hoje é falar sobre o que é educação financeira voltado totalmente para a pessoa física, para te ajudar a entender um pouco o que é educação financeira, não só sobre o que é educação financeira, mas também para que ela serve, essa é a nossa segunda reflexão, e quando a gente se torna uma pessoa educada financeiramente. Como eu disse lá no conceito, vocês têm que entender a primeira coisa, que a educação financeira está atrelada a sempre tomar boas decisões, pautada sempre na matemática, ou seja, fazer sempre contas antes de a gente tomar qualquer decisão, e também tomar todas as decisões voltadas para o nosso racional, deixando a nossa emoção de lado. É importante lembrar que toda decisão tomada voltada para a educação financeira tem que ter esses dois viés. O viés primeiro, voltado para o cálculo, ou seja, fazer conta antes de tomar qualquer decisão, e também tomar a decisão totalmente voltada para a nossa razão. Saber sobre educação financeira é fundamental, até porque eu costumo falar que a área financeira é a área mais democrática que a gente tem na nossa vida. Então, só não lida com dinheiro uma pessoa que, por exemplo, faz voto de pobreza. Vamos dar o exemplo aqui de um padre. Um padre, quando ele se consagra, não a maioria, mas quase todos, eles fazem voto de pobreza. Então, esse tipo de pessoa, um padre, um monge, eles não tem que ter essa preocupação com o dinheiro, até porque o objetivo de vida deles não é acumular patrimônio, não é deixar patrimônio para os seus herdeiros, o objetivo de vida deles são outros. Mas agora, tirando essas pessoas que são nada mais que as exceções, toda pessoa ela lida com dinheiro. Seja um funcionário público, seja uma pessoa que trabalha com CLT, seja um político, seja uma pessoa que é aposentada, seja um empreendedor, enfim, a área financeira ela engloba todas as pessoas. Então é importante que a gente saiba o que é educação financeira e também é importante que a gente consiga aplicar as técnicas de educação financeira no nosso dia a dia. A educação financeira está crescendo muito no país, as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência, por mais que os dados ele ainda seja um pouco alarmante, porém a gente já vê muitas pessoas aí investindo em bolsa, comprando fundo de previdência, investindo mais em renda fixa. Isso é muito interessante. Isso também veio muito com a internet. Hoje a gente tem bastante pessoas aí que são educadores financeiros, investidores que saíram da sua zona de conforto e se lançaram em águas mais profundas aí, postando conteúdo diário aí no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência em relação à educação financeira e também sabem do benefício que isso traz. Tendo em vista as mazelas que o dinheiro causa. Não só o dinheiro, mas na verdade a falta dele, como estresse, como depressão, como ansiedade. Então é importante que a gente entenda as funcionalidades da educação financeira para que a gente tenha uma vida mais sustentável. Vamos à nossa segunda reflexão. Para que serve a educação financeira? A educação financeira serve para que a gente gerencie e administre bem o nosso dinheiro. Ela serve para que a gente não fique aí nessa estatística pavorosa que a gente tem de quase 80% das pessoas endividadas. É importante esse entendimento, porque muitas das pessoas acham que a educação financeira é para a pessoa que tem dinheiro. Muitas pessoas acham que a educação financeira é para quem investe na bolsa de valores. Muitas pessoas acham que a educação financeira é só para quem é empresário. Muitas pessoas acham que a educação financeira é só para quem é herdeiro, para quem tem a cifra milionária na sua conta bancária. Quando na verdade é o contrário, a educação financeira é principalmente para as pessoas que menos têm dinheiro, porque essas pessoas sim, elas mesmo que têm que saber administrar, saber as técnicas,
saber os princípios, saber tomar boas decisões para que elas não possam vir ter problemas no futuro. Infelizmente, isso é um mito que se cria na sociedade. A sociedade acaba acreditando que a educação financeira é só para quem é milionário. Não, a educação financeira, como eu disse antes, a finanças, na verdade, é a área mais democrática que tem. E principalmente as pessoas que mais precisam de educação financeira são as pessoas que ganham menos, porque essas pessoas têm algumas crenças limitantes na sua cabeça que faz com que elas passem, às vezes, 10, 20, 30, 40 anos sem prosperar e muitas das vezes décadas endividadas. É importante, se você ganha pouco ou se você ganha muito, você tem que saber o que é educação financeira. E a nossa última reflexão é como se tornar uma pessoa educada financeiramente. Essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Você só vai se tornar uma pessoa educada financeiramente quando você conseguir tomar decisões baseadas na sua razão, sempre deixando a sua emoção de lado e sempre usando a matemática ao seu favor, ou seja, fazendo contas, fazendo cálculos. E o que seria isso na prática? Então, por exemplo, a sua emoção está falando para você, compra aquela roupa, compra aquele tênis, e a sua razão está falando para você, não faça isso, não se endivide. A sua emoção está falando para você, faça aquela viagem, passe o seu cartão, mesmo se você não vai saber se você vai ter dinheiro para pagar ou não. E a sua emoção está falando para você, poupe 10% para o seu futuro. A sua emoção está falando para você, vai para a festa, vai para o cinema, vai para o teatro. E a sua razão está falando para você, fique em casa, leia 10 páginas de um livro sobre educação financeira, assiste um vídeo sobre educação financeira. Isso vai fazer com que você adquira o conhecimento necessário para você lidar com o problema financeiro que você tem. Então é importante que você sempre tome decisões baseadas na sua razão. É importante também que você, independentemente de qualquer situação e qualquer compra que você vai fazer, por mais que ela seja a mínima possível, você sempre faça os cálculos necessários para saber se você vai conseguir arcar com aquela dívida no final do mês. Uma pessoa educada financeiramente, normalmente ela segue 3 pilares, 3 princípios. O primeiro princípio é ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro fazendo renda extra, fazendo hora extra. Você pode ganhar dinheiro abrindo um pequeno negócio. Você pode ganhar dinheiro empreendendo, sendo CLT, sendo autônomo, trabalhando de qualquer forma. Esse é o principal princípio, que é o trabalho. Existe uma frase que eu gosto muito em educação financeira que fala o seguinte, não existe pobreza que persista, que consegue durar você fazendo 14, 15, 16 horas de trabalho. Então, independentemente da situação que você se encontra, trabalhe. O segundo princípio é você saber conservar dinheiro, você saber poupar dinheiro. Poupança aqui não está atrelada a você pegar o seu dinheiro e colocar na poupança. Poupança aqui está atrelada a você saber que você tem que viver um nível abaixo das suas expectativas, ou seja, você tem que ganhar mais e gastar menos. Esse é um dos princípios fundamentais, porque sem ele você não consegue pôr terceiro. Então, o que dita as regras de uma pessoa financeiramente é o seu estilo de vida. Então, você tem que viver um estilo de vida abaixo das suas pretensões. Ou seja, você tem que entender que você tem que sempre gastar menos daquilo que você ganha. Então, se você ganha R$1.000, gaste 999. Se você ganha R$5.000, gaste 499. Nunca gaste mais daquilo que você ganha, porque quando você gasta mais daquilo que você ganha, ou você vai ter que cortar gasto, ou você vai ter que fazer dívida. O terceiro pilar é o multiplicador de renda. Toda pessoa educada financeiramente, ela nunca tem uma única fonte de renda, ela sempre tem mais de uma fonte de renda. E essa multiplicação, ela advém, por exemplo, de você abrir um negócio, de você investir em ações, de você investir em fundos imobiliários, de você investir em criptomoedas, de você investir em renda fixa, seja um CDB, seja um LCI, seja um CRI, seja um CRA, seja um adebento, enfim. Você tem que ter mais de uma fonte de renda, porque se você perder uma fonte de renda, você tem outra fonte de renda para recuperar. E essa diversificação de fonte de renda também ela serve para nos blindar no longo prazo. Tendo em vista que se a gente faz um investimento mal investido, isso pode acontecer, ou seja, se a gente muitas das vezes coloca o nosso dinheiro em um investimento que ele não vai render o que a gente esperar, ou então até mesmo a gente via perder dinheiro, a gente tem a compensação na outra parte pelas fontes de renda diversas que a gente criou. Ou seja, no longo prazo, uma renda ela vai compensar a outra. Ou seja, se um ativo vai mal, o outro vai bem. E no longo prazo você vai estar sempre ganhando. Por hoje é só. Tchau, tchau. E até a próxima.